A Secretaria da Saúde do Ceará está convocando as prefeituras para garantir a logística de imunização contra a Covid-19 em todo o estado. A meta é que seja feito um novo registro dos vacinadores nas unidades de saúde no sistema de cadastro de permissão de acesso do Programa Nacional de Imunizações. O estado do Ceará já vem se preparando há algum tempo para iniciar a vacinação de Covid-19 em todo o estado. E esse momento nós estamos nos preparando para cadastrar todos os estabelecimentos de saúde que vão realizar a vacinação de Covid no estado. Para isso é necessário ter um acesso, uma permissão para inserir os dados da vacinação no novo programa que o Ministério da Saúde desenvolveu, que é o novo CIPNI, que é o Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações. Então, o operador, aquele vacinador que vai ser responsável por inserir as informações diárias sobre a vacinação de Covid, ele precisa ter esse cadastro. Então, a Secretaria da Saúde do Estado do Ceará preparou um tutorial bastante simples de como é que ele faz esse cadastro e como inserir as informações nesse sistema oficial. E o governo do Ceará já comprou 8 milhões de seringas e agulhas para vacinação contra a Covid-19 e garantiu 147 câmaras refrigeradoras para o armazenamento das doses desta vacina. O estado solicitou ainda doses de imunizante às farmacêuticas americana Pfizer, a alemã BioNTech, da Coronavac, reproduzida no Brasil pelo Instituto Butantan, e da Oxford AstraZeneca pela Fiocruz. Quem está aqui no estúdio com a gente para falar sobre a eficácia da vacina é o médico pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, doutor Odorico Monteiro. Boa noite, obrigado pela presença. Cristian, eu que agradeço. Como é que vai funcionar esse esquema vacinal da dose contra a Covid aqui no Brasil? É uma dose só? Ela só uma serve de imunização? Porque a vacina, inclusive, que vai ser distribuída por vocês, ela prevê 2 doses, né? Cristian, acho que a coisa mais importante é a gente ter clareza nesse momento de que o Brasil tem um dos mais robustos e mais conceituados programas nacionais de imunização do mundo. Nós temos uma larga experiência em vacina. Esse sistema tripartite envolvendo a União, os estados e os municípios é fundamental para garantir a capilaridade de todo esse processo de vacinação. Infelizmente, eu acho que o modelo institucional que se deu do governo federal no enfrentamento da pandemia, com esse processo, inclusive, de negacionismo estabelecido, atrasou, de certa forma, a forma como o Brasil está enfrentando a questão da vacinação. A gente de referência virou lá... Estamos na lanterninha. Na lanterna. Mas agora, eu acho que esse esforço feito pelos estados, esse esforço feito pelos municípios, possa compensar agora frente a esse desafio, que é não só do Brasil, mas esse é um desafio global, esse é um desafio do planeta. Nós estamos falando em 8 bilhões de pessoas. E que nós vamos, durante todo o ano de 2021, não vamos produzir 8 milhões de vacina. Então é importante a gente entender que nós ainda podemos entrar em 2022 nesse processo de vacinação. Por isso que eu não tenho dúvida que tanto a vacina nossa, da Fiocruz, com a parceria com a AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, inclusive é importante a gente ressaltar que essa vacina da AstraZeneca, a AstraZeneca abriu mão dos seus lucros, a Universidade de Oxford abriu mão dos royalties, porque está dentro do esforço global de garantir vacina para os países pobres, inclusive. Então isso é muito importante. E o Instituto Butantan, que são 2 grandes institutos que têm tradição na produção de vacina no Brasil, com a Coronavac. Eu acho que chegando a vacina do Brasil, autorizada pela Anvisa, nós vamos sim começar o processo de vacinação e garantir o maior número de brasileiros e brasileiras vacinados. Aqui a Secretaria fala ali para fim de fevereiro. Aí eu queria só reforçar novamente com o senhor, são 2 doses delas, são necessárias 2 doses? Todas as vacinas são 2 doses. O que está se discutindo hoje, é isso que nós estamos inclusive defendendo, que o Ministério não pode tomar nenhuma decisão unilateral. Esse é um esforço que está acontecendo no mundo todo, mas tem que, acima de tudo, envolver a comunidade científica, envolver as entidades, tipo a Sociedade Brasileira de Geriatria, que tem foco na vacinação dos idosos, a Sociedade Brasileira de Imunologia, que é uma sociedade importante, que tem acompanhado todo esse debate, a Sociedade Brasileira, que estão envolvidas no processo, os conselhos, o Conselho Nacional de Secretários de Estado, o Conselho Nacional de Secretários Municipais, as indústrias que estão envolvidas no processo, para negociar. O que está se discutindo é o seguinte: eu tenho poucas doses, eu preciso vacinar a população e já na primeira dose ela estabelece imunidade.
Então, eu não posso alargar esse processo do prazo entre a primeira e a segunda dose. Então, esse é um debate que está sendo feito, mas ele tem que ser feito à luz da ciência, à luz da produção científica. Não pode ser uma coisa, eu acho, vou fazer. Por isso que a gente entende que, nesse momento, esse é um debate que está acontecendo em vários países, né? Mas vários países já estão fazendo nessa perspectiva da primeira e da segunda dose, e nós defendemos as duas doses, que é isso que é preconizado os estudos que foram feitos e pela garantia da segurança e eficácia das vacinas. Todorico, assim como aconteceu no início da vacinação contra a gripe, a H1N1, tem uma série de dúvidas da população. Tem gente que diz que não vai se vacinar. Colegas médicos seus, inclusive, garantem e afirmam que não vão se vacinar nessa primeira fase. Por que isso está acontecendo? A primeira coisa que eu aconselho a esses colegas médicos que estão querendo negar a importância da vacina é estudar um pouco. É cunho político? Na sua opinião? Eu acho que há uma tentativa de um setor da sociedade brasileira querer ideologizar a pandemia. Isso não é à toa que o Brasil, nós estamos chegando a 200, passamos 200 mil e estamos chegando a 1.000 óbitos por dia novamente, que isso para mim é assim de cortar coração. Você tem países populosos como a China, que tem mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, morreram menos de 10 mil pessoas, ou seja, pela capacidade do enfrentamento, e nós vamos chegar aí para entrar para a história da saúde pública como talvez a maior letalidade, ou seja, a quantidade de pessoas que adoeceram proporcionalmente a quantidades que morreram em relação à população geral. Então, eu diria que isso é um péssimo exemplo, um médico ser contra a vacinação. A história da saúde pública mundial tem mostrado as grandes conquistas da vacina. Não podemos esquecer que a varíola produziu várias pandemias na história da humanidade e foi erradicada graças à vacina. Então, com certeza, assim como a gente teve grandes conquistas com a H1N1, inclusive produzindo vacina todo ano, porque tem a mutação do vírus da gripe, todo ano a gente produz a vacina para aquela cepa específica. Isso é um avanço da biotecnologia, e esse avanço da biotecnologia fez com que nós já tivéssemos, em menos de um ano, isso é a primeira vez na história da humanidade, que em menos de um ano a gente produz várias vacinas. Isso é uma conquista importante que não pode ser negada, inclusive pela categoria médica. E falar da importância do SUS. Vou aproveitar que o senhor está aqui para a gente ver aqui que até a 1 da tarde desta segunda-feira foram confirmadas 203 e 202 mil mortes por conta do novo coronavírus aqui no Brasil. Ao todo, são mais de 8 milhões e 100 mil casos desde o início da pandemia. A expectativa, claro, é para o início da vacinação. Nas ruas, é grande a expectativa da vacinação dos brasileiros contra o novo coronavírus. Após o anúncio de eficácia da imunização divulgado pelas grandes fabricantes das vacinas, fica à espera de quando vai começar a vacinar. Sexta-feira, tanto a Fiocruz como o Butantan deram entrada na Anvisa, solicitando a utilização das vacinas de forma emergencial, né? Pelo que eu vi, a Anvisa já trabalhou e pediu mais documentos do Instituto Butantan. Do ponto de vista da Fiocruz, não houve necessidade de mais documentos. Então, eu acredito que isso vai ser liberado, né, para um uso emergencial, e nós vamos ter essas vacinas. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, a previsão é vacinar 65 milhões de brasileiros nesse primeiro semestre e outros 65 milhões no segundo semestre do ano. No Brasil, já são mais de 200 mil mortos. No Ceará, mais de 10 mil. Serão necessárias 2 doses da vacina, que vai começar pelo grupo de risco, com idosos, profissionais de saúde, indígenas e pessoas mais vulneráveis. Eu acredito que início de fevereiro, a gente está recebendo, esses grupos vão receber essas vacinas. E toda uma logística já preparada para de fato, distribuir. O Brasil tem uma experiência grande no sentido de distribuir e um número muito grande de postos de vacina. Então, eu acredito que em fevereiro a gente começa essa vacinação. Aqui no Ceará, a Secretaria de Saúde afirma que está preparada para começar a vacinação. E essa preparação acontece ao mesmo tempo em que é necessário manter todos os cuidados para evitar uma nova disseminação no número de casos. Nós já temos insumos adequados, estou me referindo aqui a seringas, nós temos um estoque muito adequado, temos quase 8 milhões de seringas, nós temos equipamento de proteção para as aplicações, nós temos um plano de logística para a distribuição, para a guarda dessas vacinas. O Estado disponibilizou a renovação desses refrigeradores para que todas essas regiões possam fazer a guarda da vacina
e executar o plano de vacinação. As medidas restritivas de combate à doença foram mantidas. O risco de uma nova onda de infecção é grande, por isso, não dá para relaxar nos protocolos sanitários e é necessário continuar com os cuidados para evitar aglomerações, enquanto se espera pela vacina. Usar máscara é fundamental para a sua proteção e para a proteção da população de mais risco. Obedecer os protocolos sanitários. As grandes aglomerações têm acontecido em bares, em restaurantes, durante o período noturno e em festas, muitas vezes clandestinas. Não é um comportamento adequado para quem quer que o Ceará continue a manter sua economia vigente. Não dá para relaxar. Enquanto isso, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, hoje lá em Manaus, que a gente sabe que está numa situação para lá de complicada, falou que o Brasil vai ter sim vacina no dia D e hora H. Fica a mercê do que ele acha que vai ser esse dia D e hora H. Quem está com medo da vacina, doutor Dorico? O que é que o senhor diz? Eu sempre... Fala lá, pessoal de casa, Eu sempre coordenei várias campanhas de vacinação, fui secretário municipal de saúde 20 anos, e tudo que a gente deve na conquista da saúde pública em relação às vacinas, tudo deve ser motivo para vacinar, nenhum motivo para não vacinar. Por isso, acreditem na saúde pública, acreditem na ciência e acredite que vacina salva as vidas. Eu acho que isso é muito importante. Quero aproveitar aqui também já parabenizar o governador Camilo Santana e o secretário Cabeto, que é assim que o SUS funciona, com essa coordenação estadual, com essa mobilização dos prefeitos, esse planejamento e se preparando para, chegando a vacina, ela está pronta para ser distribuída para os municípios e a gente salvar vidas. Esse é o desafio da ciência, esse é o desafio da saúde pública, essa é a grande contribuição que as grandes farmacêuticas, a Organização Mundial da Saúde, nesse esforço global para adotar a população de vacina. E mesmo assim, nós vamos conviver com vacina, Cristian, de um lado, e medidas não farmacológicas de outro, que é máscara, distanciamento social. Por quê? Porque nós vamos passar mais de um ano para vacinar toda a população do planeta. Tempo de tomar novamente a vacina, se Deus exatamente. quiser. Duas rapidinhas. Quem testou positivo e se recuperou acha que está imune. Isso não é verdade. Não, veja só, eu acho que essa é algo que a gente está tateando também essa doença, porque isso é um desafio nosso em relação ao tempo que a gente produz a imunidade, o que a gente chama de a imunidade natural da doença, tá certo? Evidentemente que eu acho que a prioridade vai ser para as pessoas que não tiveram a doença, isso vai estar nos protocolos, porque a grosso modo, nós estamos tateando exatamente isso. Então, nós estamos tendo casos de reinfecção, sim. Esses casos estão sendo estudados. Tem a questão também de aparecimento de novas cepas, que é o que está acontecendo na Inglaterra e já está sendo evidenciado aqui no Brasil. E, em alguns casos, por exemplo, no caso da vacina da gripe, a gente vacina todo ano. Por quê? Porque todo ano tem uma nova cepa e nós temos que preparar a vacina para aquela cepa específica. Por isso que eu estou dizendo, a gente tem que acompanhar esse debate e a ciência vai iluminando como é que a gente se conduz frente à questão das vacinas e da população. Sem esquecer de que o mais importante é não negar a ciência e a vacina. Eu acho que isso é fundamental. E no caso do Brasil, nós temos que ressaltar a importância do Sistema Único de Saúde para esse processo. Imagine, Cristo, o que seria desse país, com a situação dessa pandemia, se não fosse o esforço, o hercúleo de milhares de trabalhadores da saúde do país e um sistema único como esse que a gente tem, que tem garantido assistência a toda a população. Só mais uma rapidinho também, quem testou negativo não quer dizer, por exemplo, que está vacinado, porque o povo testa negativo e esquece de usar máscara, esquece todas as medidas por de isso controle. Exatamente, por isso que a gente tem que entender que mesmo aquelas pessoas que tiveram a doença, elas têm que manter todas as medidas de controle, porque ela está se protegendo também. Ao mesmo tempo, porque até depois da vacina. Porque enquanto a gente não tiver tudo esclarecido e o maior número de pessoas imunizadas, que é o que a gente chama de imunidade de rebanho, e redução do contágio, a gente tem que manter o tempo todo medidas farmacológicas, que é essas que a gente chama de assistência à população, no caso da vacina, mas também as medidas não farmacológicas, que são aquelas que mais salvam. O exemplo que a gente está vendo dos países asiáticos que acreditaram na doença e não negaram a ciência, fizeram essas medidas, conseguiram ter a menor letalidade, ou seja, a menor quantidade de óbito. E a Europa, que mesmo agora vacinando, alguns países estão ao mesmo tempo vacinando e fazendo lockdown para reduzir o contágio e garantir o enfrentamento da doença com a redução da mortalidade. Porque o maior objetivo nosso é a redução da mortalidade. Perfeito. Obrigado pela presença mais uma vez, volte sempre. Eu que agradeço.